Lição de número 9. Uma visão bíblica do corpo. Terceiro trimestre de 2023. Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, nesta lição vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. A Bíblia adverte os cristãos acerca da importância do cuidado do corpo. Os crentes devem entender que eles não são donos de seu próprio corpo, mas são mordomos dele a serviço do Senhor. Sempre quando se fala acerca do tema da mordomia cristã, frequentemente a mordomia do corpo acaba sendo um ponto negligenciado. Veja, as pessoas enfatizam a mordomia dos dons, dos talentos, conhecimento e principalmente dos bens, mas se esquecem que diante de Deus também temos o dever de cuidar de nossos corpos. Os redimidos também servem a Deus quando cuidam adequadamente de seus corpos. Muito bem, eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está no nosso canal Teologia Simplificada aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2023, CPAD, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Você está na Escola Bíblica Dominical e hoje vamos estudar a lição de número 9 com o seguinte tema: uma visão bíblica do corpo. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 9, uma visão bíblica do corpo. Texto áureo diz assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 13. A verdade prática diz assim: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos 12 até o versículo de número 20. Na apresentação da lição, queridos irmãos, nós temos os objetivos. Lembro que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é ensinar a criação do ser humano. Segundo objetivo, expor a visão bíblica do corpo. Terceiro objetivo, contrapor a visão secular do corpo. Meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos, e nós vamos estudar cada ponto da nossa lição. No primeiro ponto, nós vamos estudar sobre o seguinte tema: a criação do ser humano. Diz assim a sinopse: Deus criou o ser humano e o constituiu de corpo, alma e espírito. Segundo ponto, vamos estudar o seguinte tema: a visão bíblica do corpo. Diz assim a sinopse: a visão bíblica do corpo tem a ver com o exterior do homem, como imagem de templo do espírito, com a ressurreição e a glorificação final. No terceiro ponto da lição, vamos estudar o tema a visão secular do corpo. Diz assim a sinopse: o hedonismo, o narcisismo, a erotização e a libertinagem
fazem parte de uma visão secular do corpo. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Queridos irmãos, ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso trabalho aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, a criação do ser humano, e o primeiro tópico, a origem da raça humana. Veja, o homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, a declaração de fé das Assembleias de Deus ensina que fomos criados por um ato sobrenatural imediato e não por um processo evolutivo. Feito de barro, o valor do ser humano não está nos componentes físicos que formam o seu corpo, mas na qualidade de vida que forma a sua alma. Queridos irmãos, atente para o fato de que Ele, Deus, formou Adão dos elementos da natureza que havia criado previamente. Quando Deus criou Adão, ele formou o seu corpo físico com os elementos químicos da natureza, ou seja, Deus tomou átomos, prótons, elétrons e nêutrons, nas porcentagens ideais de elementos químicos da natureza, tais como ferro, cálcio, magnésio, sódio, potássio, carbono, fósforo, hidrogênio, oxigênio e etc. Formou as moléculas necessárias e adequadas, juntou-as e construiu o corpo humano. Fez o corpo do ser humano de carne, ossos, cartilagens, pele e sangue. Glória a Deus. Segundo tópico, queridos irmãos, a constituição do ser humano. É importante afirmar que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, que é chamada de homem exterior, e uma parte interna denominada de homem interior, composta de espírito e alma. Veja a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Agora veja, a alma é a parte que forma nossa personalidade. A alma tem os sentimentos, a vontade e o raciocínio. Não é uma coisa física, mas está ligada ao nosso corpo. A alma interpreta a informação sensória do corpo e influencia as suas ações. Veja agora, queridos irmãos, o espírito. Nosso espírito é nossa ligação com as coisas espirituais, porque Deus é espírito. O espírito é aquilo que dá vida, porque toda a vida vem
de Deus, o Espírito define as grandes influências da nossa vida. É o Espírito que recebe a influência do Espírito Santo, que convence do pecado, da necessidade de arrependimento e da salvação, e que dá acesso a um relacionamento pessoal com Deus. Veja, queridos irmãos, Romanos capítulo 8, versículo de número 16. Eu convido você para estudarmos o terceiro tópico, queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Veja, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 20. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito quanto na alma e no corpo. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito Santo e pela ação da Palavra de Deus. Meus queridos irmãos, eu convido você para nós estudarmos o segundo ponto da nossa lição, a visão bíblica do corpo. Parte exterior do homem é o primeiro tópico. Deus é o criador do corpo humano. A Bíblia diz em Salmos 139 e verso 14: Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O nosso corpo deve ser um sacrifício vivo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 e versículo de número 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No sentido espiritual, irmãos, o nosso corpo pertence a Deus e é considerado o seu templo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e versículo de número 20: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora para o segundo tópico, templo do Espírito Santo. É essencial entendermos este ponto. O reino de Deus envolve muito mais do que comida e bebida. Se dermos atenção somente às coisas exteriores, corremos o risco de cair na cilada do farisaísmo, que mede a justiça pelas ações exteriores. O Espírito Santo busca limpar toda a nossa vida, tanto exterior como interiormente. Terceiro tópico, queridos irmãos, glorificado na ressurreição. Veja isso, irmãos, glorificação é o futuro recebimento de absoluta e definitiva perfeição, física, mental e espiritual. Isso também para todos os crentes. A glorificação é quando Deus remove por completo o pecado da vida dos santos, isto é, todos os que são salvos no estado eterno. A glorificação é quando Deus remove por completo o pecado da vida dos santos. Agora, irmãos, olhe que maravilha! Na vinda de Cristo, a glória de Deus, a sua honra, louvor, majestade e santidade será realizada em nós.
em vez de sermos mortais sobrecarregados com a natureza pecaminosa, seremos transformados em imortais santos com acesso direto e irrestrito à presença de Deus. E vamos, queridos irmãos, gozar da sagrada comunhão com Ele por toda a eternidade. Ao considerar a glorificação, devemos nos concentrar em Cristo Jesus, pois Ele é a bendita esperança de todo cristão. Também podemos considerar a glorificação final como sendo a culminação da santificação. Assim, a glorificação dos santos é o final da corrente de ouro da graça divina, é o futuro recebimento de absoluta e definitiva perfeição física, mental e espiritual para todos os crentes. Glória a Deus, queridos irmãos, eu convido você para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, a visão secular do corpo, e o primeiro tópico, hedonismo e narcisismo. Antes, queridos irmãos, vamos conceituar o que é hedonismo. Hedonismo é caracterizado como uma doutrina moral que defende que o único propósito da vida é a busca pelo prazer. É uma doutrina filosófica, moral, que teve origem na Grécia. Em suas origens, o significado de hedonismo está voltado para a busca egoísta do prazer passageiro e momentâneo. Porém, o significado original do hedonismo como doutrina é a busca da felicidade. O grande problema do hedonismo está na insaciabilidade da natureza humana, que sempre buscará mais e mais satisfazer suas vontades e os seus desejos. Porém, queridos irmãos, a Bíblia nos orienta a amar ao próximo como nos amamos. Logo, para amarmos ao próximo, torna-se vital que nos amemos. Amar a nós mesmos é bíblico e, portanto, saudável, desejável e de vital importância para que tenhamos uma vida alegre e vitoriosa. Sendo assim, não existe nenhum problema em cuidarmos da nossa aparência, em cuidarmos do nosso corpo, alma e espírito, pois, como já afirmamos, somos templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. Queridos irmãos, eu convido você para estudarmos o segundo tópico do terceiro ponto, erotização e libertinagem. Veja, foi ideia de Deus criar as pessoas como macho e fêmeas e uni-las através do sexo. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Tanto os homens quanto as mulheres foram criados com desejo sexual. O propósito de Deus para os seres humanos é que os homens e as mulheres vivam um relacionamento vitalício, fiel, permanente e responsável. Estas condições são satisfeitas dentro do contexto do casamento. É nele que Deus abençoa e aprova esta união. Meus queridos irmãos, as seguintes referências bíblicas trata-se de imoralidade sexual. Eu não vou ler para que o vídeo não fique tão longo assim, mas você pode ler na sua casa. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 21, Colossenses 5, 19 até o 23, Efésios capítulo 5, versículo 3, 1 Tessalonicenses 4 e 7. Estes textos, queridos irmãos, vai nos mostrar que a imoralidade sexual começa no coração e torna-se a vergonha do corpo. Assim, a degradação moral descamba em erotização e libertinagem. Na prática, a libertinagem pode ser substituída por dissolução. Tudo é permitido,
é abusar da liberdade, fazendo as coisas erradas e irresponsáveis. O libertino não reconhece limites nem regras e usa sua liberdade para pecar. Libertinagem parece liberdade, mas na verdade a libertinagem escraviza. Libertinagem é uma revolta contra as regras, as normas, as leis. Existem regras que escravizam e sufocam, mas também há regras muito importantes que nos protegem. O libertino rejeita todas as regras e vive satisfazendo todos os seus desejos. Saem sem se preocupar com as suas consequências. Eu convido você, queridos irmãos, para estudarmos o terceiro tópico, liberdade e autonomia. Veja, embora a queda de Adão tenha afetado seriamente a natureza humana, as pessoas não ficaram num estado de total incapacidade espiritual. Todo pecador pode arrepender-se e crer por livre arbítrio, cujo uso determinará seu destino eterno. O pecador precisa da ajuda do Espírito e só é regenerado depois de crer, porque o exercício da fé é a participação humana no novo nascimento. Assim, é entendido o livre-arbítrio na perspectiva arminiana. Querido professor, querida professora, veja que o ser humano, apesar de ainda viver na carne, não está mais condenado a viver segundo a carne. A existência de inimizade com Deus foi abolida, mas apenas em obediência ao Espírito de Deus é possível, em vez de praticar as obras da carne, praticar as obras, os frutos do Espírito. Temos que entender que lidar com o Deus vivo é coisa séria. Somos tomados pela indiferença e achamos que podemos pecar e sair impunes. Que Deus tenha misericórdia. Muito bem, queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Não esqueça de assinar o nosso canal. Também não esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, superintendentes e pastores. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Deus vos abençoe, hoje e sempre. Amém.